Olá, boa noite, bem-vindo ao JG. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver que um grupo de pais buscou a justiça depois de considerar abusivo o aumento do valor do material escolar de inglês. Segundo esses pais, ano passado custava R$160. Agora, quase R$1.000. A escola, ela alega que está se adequando à BNCC, que é a Base Nacional Curricular. No entanto, a BNCC ela não traz a obrigatoriedade daquilo que passaram a chamar de bilíngue. Então agora as escolas estão com modismo bilíngue, mas de bilíngue apenas o preço. Juiz aposentado Carlos Madeira anuncia filiação ao Solidariedade, confirma que vai disputar a Prefeitura de São Luís nas eleições deste ano. Quase 70% dos ludovicenses acumularam alguma dívida em dezembro. Um crescimento de 17% de endividados, a resposta pode ter sido a ansiedade pelas compras de fim de ano. E o primeiro dia de pré-carnaval no Maranhão, folia na Casa do Tambor de Crioula, abre hoje o período romesco no Centro Histórico de São Luís. E eu já começo o JG mostrando os números do endividamento aqui em São Luís. Quase 70% da população acumulou alguma dívida em dezembro de 2019. A pesquisa da FEComércio também apontou crescimento de 17% das pessoas com as contas atrasadas, isso comparando com o ano anterior. Dona Maria começou o ano endividada e também não é para menos. Ela precisa pagar a mensalidade da faculdade dela e do filho e mesmo com algumas estratégias, tem horas que acaba apertando no orçamento. Vai apertando o orçamento, aí vai ficando cada vez mais difícil. A Dona Maria faz parte de uma estatística que só cresce. É o que revelou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que apontou que 69% dos ludovicenses estão com algum tipo de dívida. O resultado é referente ao mês de dezembro do ano passado, o maior desde agosto de 2017. Essa utilização do crédito vem acompanhando aí um crescimento do consumo. Esse consumo que ficou represado durante a crise econômica, os anos de 2016 e 2017, vai retornando à economia e as pessoas naturalmente vão voltando aí a utilizar o crédito, financiar suas compras, o seu consumo, através do cartão de crédito, um financiamento bancário, financiamento imobiliário, financiamento automotivo, carnês de loja, que ainda é bastante importante. Então, o endividamento nesse momento representa nada mais do que o parcelamento do consumo aí através dessas modalidades de crédito. A pesquisa apontou ainda que 28,4% dos ludovicenses estão com algum tipo de dívida em atraso. 83% afirmam que comprometem de 11% a 50% da renda mensal só para pagar contas. O tempo médio de atraso para pagar os débitos chega a 59 dias. E o pior, 8,6% admitem que não têm condições de quitar as dívidas. Só que muita gente, mesmo sem dinheiro no bolso, acabou ficando endividado. Isso acontece devido à facilidade de acesso ao cartão de crédito. Só para você ter uma ideia, quase 70% das famílias ludovicenses contraíram alguma dívida. E isso graças ao cartão. A Dona Olinda é uma das consumidoras que ficou endividada com as faturas do cartão. Pagar cartão. Cartão, né? O que aconteceu aí que a senhora ficou um pouco endividada no cartão? Teve um probleminha aí e não deu para me pagar. As festas de fim de ano acabaram colaborando para um alto índice de endividamento. O Hélio admite que tem algumas dívidas pendentes, mas garante que quer se livrar logo delas e seguir o ano sem nenhuma pendência. Tem que fazer muito jogo de cintura, mas dá para conseguir. Agora imagina aqui comigo, principalmente quem tem filhos e todos os anos tem aquela obrigação de comprar o material escolar. Ano passado, um kit de inglês custou R$160. Este ano, chegou a quase R$1.000. Esse problemão está acontecendo aqui em São Luís, em algumas escolas da rede privada. Os pais prejudicados, claro, buscaram justiça.
Gentil é do grupo de pais que fez a representação junto ao Ministério Público contra a escola do filho. O motivo? A escola está cobrando quase 6 vezes a mais pelo material de inglês. Enquanto no ano passado ele pagou R$ 160, agora o custo é de R$ 996. A ação está na Promotoria do Consumidor e vai ser julgada pela Vara de Interesses Difusos. Nós fomos surpreendidos depois de ter feito a matrícula dos nossos filhos, de aparecer na lista escolar a obrigatoriedade de comprar um material de inglês, um livro de inglês, no valor de quase R$ 1.000. Então, os pais já tinham matriculado seus filhos, ficaram refém da situação, questionaram a escola a respeito desse valor, porque no ano anterior o livro tinha sido R$ 160. As escolas particulares estariam usando a determinação da Base Nacional Curricular Comum, que exige melhorias do ensino da língua inglesa, para cobrar valores exorbitantes, que incluem material como livros, computadores e até fantoches. A determinação considera o programa bilíngue, que se tornou obrigatório em 2020, mas as escolas tiveram 6 anos para se adequar. As escolas hoje elas têm que melhorar a qualidade do ensino na língua inglesa, bem como dar uma prioridade. A partir disso, elas estão inserindo um programa bilíngue no âmbito escolar, no seu projeto pedagógico. Ocorre que, a partir da lista de materiais disponibilizadas para os pais dos alunos, foram detectadas uma série de irregularidades, dentre elas a cobrança de um valor exorbitante dos livros didáticos. As irregularidades das escolas particulares seriam preços abusivos, cobrança por material coletivo e falta de diálogo com os pais. Embora as instituições escolares aleguem que está sendo realizado um estudo há mais de 3 anos, os pais foram surpreendidos com essas alterações. São cerca de 180 pais com filhos em 6 escolas particulares que estão recorrendo à justiça para pagar por valores justos. Na representação, a gente pede que a escola deixe de exigir a compra desse material, que é caro, e a gente não tem convicção se de fato vai trazer melhoria no ensino da língua, visto que as salas ficariam da maneira convencional. A gente segue aqui com informações que interessam aos pais. Presta atenção. Estão abertas as pré-matrículas online para as creches de tempo integral aqui em São Luís. O período para pré-matrícula se estende até o próximo dia 20 de janeiro, segunda-feira da próxima semana. Os interessados devem acessar o portal da Prefeitura. O resultado da inscrição está previsto para ser divulgado no dia 23 deste mês. Após a divulgação desse resultado, os responsáveis devem entregar a documentação exigida para essa matrícula nos dias 23 e 24 de janeiro este mês. E para essa pré-matrícula, para realizar a matrícula, existem alguns critérios aí a serem obedecidos que a gente separou aqui para você acompanhar no nosso telão. Esses critérios para essas matrículas, segundo a Prefeitura de São Luís, para as creches de tempo integral, é a proximidade da escola, o fato de já ter um irmão ou uma irmã já estudando naquela unidade, ter algum tipo de deficiência e ser beneficiário do programa Bolsa Família. Lembrando que o portal da Prefeitura é o saoluís.ma.gov.br. Mudando agora de assunto, presta atenção nessa determinação da Justiça. A Prefeitura de São José de Ribamar foi condenada a implantar um ambiente adequado para a destinação do lixo que é produzido lá no município. A gestão da cidade justificou que há quase 2 anos já encaminha os resíduos para um aterro industrial. Bom, a repórter Mariana Dias foi até o município de São José de Ribamar e mostra para a gente como é que está essa situação. O local onde por décadas funcionou o lixão de São José de Ribamar está assim. Em meio à comunidade canavieira, próximo a Timbuba, há pelo menos 5 meses ele foi desativado após ser alvo de uma sentença judicial. O município de São José de Ribamar foi condenado a implantar no prazo de 2 anos a destinação final do lixo ambientalmente adequada, compreendendo destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem e a recuperação da área degradada. Em caso de descumprimento, a Justiça fixou multa diária no valor de R$ 500 a ser revestida ao Fundo Estadual de Interesses Difusos. Além disso, a sentença estabelece que
para de lançar os resíduos sólidos ali, recupera a área degradada, mas mais que isso, precisa dar o tratamento adequado aos resíduos sólidos, precisa separar o lixo, precisa fazer coleta seletiva, porque nem tudo precisa ir para o aterro sanitário. A Prefeitura alega que desde fevereiro de 2018 faz a destinação dos resíduos sólidos para o aterro industrial da Titara, em Rosário. Segundo o juiz, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos elenca os planos de resíduos e estabelece penalidade ao município que deixa de elaborar o seu planejamento. A situação do lixão do Canavieira foi constatada durante uma inspeção judicial e os fatos descritos na chamada petição de ingresso instaurou o processo jurídico. Comprovadas as inconformidades da Prefeitura em relação à legislação ambiental, foi acolhido o pedido formulado na ação. Plástico, vidro, ferro, alumínio e tantas outras coisas que atualmente são lançadas normalmente e o povo paga para transportar para o continente, podem ser objeto de reciclagem. Então tem que fazer coleta seletiva, tem que separar o lixo, tem que fazer campanhas educativas. Enfim, precisa cumprir a legislação em relação aos resíduos sólidos de um modo geral, não só encerrar o lixão. Mas o lixo continua lá. A Prefeitura de São José de Ribamar não se manifestou sobre a decisão da Justiça. A nossa produção também perguntou sobre o lixo acumulado na comunidade Canavieira, que a repórter Mariana Dias acabou de mostrar. Também não recebemos uma resposta. Lembrando que o espaço aqui continua aberto. E uma pausa, agora eu volto já com o anúncio do juiz aposentado Carlos Madeira como pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo Solidariedade. E vai ter Janeiro Roxo aqui no JG também, é o mês de combate à hanseníase. Eu volto já. Estamos de volta e com o anúncio da pré-candidatura à Prefeitura de São Luís, do juiz federal aposentado Carlos Madeira. A gente sempre vem mostrando aqui como está se definindo o cenário para as eleições municipais deste ano. E a repórter Bel Soares foi acompanhar a coletiva que confirma o nome na disputa à Prefeitura da capital e com um partido definido, o Solidariedade. Na pauta, a divulgação da aposentadoria como magistrado, a filiação ao partido Solidariedade e o anúncio da pré-candidatura a prefeito de São Luís. O juiz, que nasceu na periferia da cidade e desconhecer a realidade difícil das regiões pobres, quer administrar a capital maranhense. E a sociedade, o povo padecendo as graves agruras pela falta de recursos, porque o recurso não tem a destinação adequada. Então eu entendi. Dentro desse contexto, e tomando a frase de Martin Luther King como uma bússola, que eu poderia sim e deveria colocar o meu nome à disposição. É o nome apresentado pelo Solidariedade ao cargo majoritário na Prefeitura de São Luís. Com mais essa pré-candidatura, o cenário da disputa eleitoral vai se desenhando em São Luís. Entre os nomes, deputados, jornalistas, ex-senadora estampam a lista de pré-candidatos à Prefeitura da cidade, que agora ganha o nome de um ex-juiz federal. O jogo está aberto e a busca pelo voto do eleitorado ludovicense também. Embora tenha escolhido Solidariedade, partido da base governista, em resposta aos jornalistas, o agora pré-candidato diz que não é aliado a Flávio Dino, não está em cima do muro e que não foge ao debate. O presidente do partido no Maranhão defende que Carlos Madeira é um nome forte para o debate político. Madeira veio da periferia, venceu, foi advogado, promotor, juiz, conhece os problemas principais porque passam às comunidades mais carentes aqui da ilha, referentes à saúde, à mobilidade, ao lazer, à educação, e eu acredito que ele tem muito a contribuir com o processo. O discurso é de protagonismo e candidatura independente. E assim nós faremos, a direita e a esquerda, buscando construir uma convergência para trazer a melhor gestão para a cidade de São Luís. Vamos falar agora de saúde, sobre a situação de casos de hanseníase aqui no estado. O alerta continua porque estamos em um mês de conscientização. É o Janeiro Roxo,
Vamos ver como está a programação, a campanha aqui no Maranhão com a coordenadora estadual do Programa de Controle à Hanseníase, Raimunda Mendonça. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. A gente agradece muito o convite por estar aqui, poder divulgar nossas ações, poder chamar a atenção da população a respeito do problema que é a hanseníase. O Maranhão ainda continua sendo o estado aí com maior registros do Nordeste. A campanha deste ano, Janeiro Roxo aqui, desenvolvida pela Secretaria Estadual de Saúde é hanseníase tem cura, tem tratamento, tem a nossa ajuda. Que tipo de ajuda a Secretaria de Estado da Saúde está oferecendo? Bom, os municípios do estado do Maranhão, todos eles têm um programa, né, municipal de controle da hanseníase. Atualmente, nos últimos 5 anos, nós descentralizamos o atendimento de 333 unidades de saúde para mais de 1.000 unidades. Então, o apoio que a gente oferece aos municípios, que são eles que desenvolvem as ações de atendimento, é muito grande. A gente trabalha desde a questão do incentivo às atividades de busca sistemática de casos, a capacitação dos profissionais e o acompanhamento dos pacientes que estão em tratamento através das supervisões, das atividades de monitoramento. Quando a gente fala de busca ativa de pacientes, diagnóstico, a medicação que é distribuída nas unidades básicas de saúde, tem a equipe de saúde da família, a estratégia de saúde da família, isso é de competência do município, sim, as UBSs, né, as unidades básicas de saúde. Onde entra o Estado nisso? Bom, o Estado entra basicamente na preparação dessas equipes para o desenvolvimento dos trabalhos, né, na capacitação técnica desses profissionais, no monitoramento, em sinalizar, né, quais são as áreas que têm necessidade de projetos especiais. A gente também busca muitas parcerias internacionais, parcerias com as universidades, de forma a apoiar o município nesse desenvolvimento das atividades. Bom, então, diante de tantas ações assim, o governo Flávio Dino está no 2º mandato, diante de tantas ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos, por que o Maranhão ainda continua tendo o maior número de casos do Nordeste? Sim, o Maranhão ele tem o maior número de casos do Nordeste. Ele é o 2º estado da federação em maior número de casos, né? Ele só tem menos casos que o estado do Mato Grosso. A gente ainda tem a capital ainda é um dos municípios que mais tem casos de hanseníase no país. E a gente também tem a problemática de ter muitos casos de hanseníase em criança. Então, o governo do estado, por conta dessa situação, ele colocou desde 2015 a hanseníase como prioridade do governo. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que tem um período de incubação muito longo e que também está ligada às condições sociais das pessoas, né? Quanto pior o IDH daquela sociedade, né, daquela comunidade, mais casos de hanseníase pode ter. Por quê? Porque as pessoas têm menos escolaridade, menos acesso à informação, não buscam atendimento, né, em tempo oportuno e mantém aquela cadeia de transmissão da doença por muito tempo. Né? Aliado a esse fato, a gente teve um período de muita centralização, né, do tratamento. As pessoas não tinham acesso ao diagnóstico e ao tratamento precocemente. Então, por conta disso, a gente ainda tem muitos focos da doença. Só a partir da década de 80 é que a gente passou a ter um tratamento e vislumbrar a possibilidade de cura. Antes da década de 80, final da década de 80, início da década de 90, foi descoberto, né, o pool de medicamentos, que são 3 antibióticos ou 2 antibióticos que se usa, e que efetivamente levou à cura e eliminação das fontes de transmissão. Então, isso tudo foi muito tardio, né? Se a gente pensar a história da hanseníase, que é milenar, a gente ter um tratamento só a partir da início da década de 90 é algo muito, né? Muito difícil da gente acreditar. A hanseníase descrita na Bíblia, Na Bíblia, e que a gente, somente nesse século, né, que a gente foi ter tratamento, né, um tratamento eficaz, né, um tratamento que tem cura, que leva à cura. Então, isso fez manter, né, focos de transmissão ativa da doença por muito período. Aliado a isso, as condições de sociais, econômicas, né, que a gente sabe de saneamento, a gente sabe como o estado do Maranhão, né, se configura nesse cenário nacional. Bom, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando agora o Jornal da Guará, como é simples fazer o diagnóstico,
como é simples ter acesso ao medicamento e como as pessoas devem observar o próprio corpo e buscar atendimento. Sim, a prevenção de incapacidade, a prevenção da doença, ela começa justamente nesse ponto, né, em buscar o diagnóstico e o tratamento. Não existe vacina para a doença. As pessoas têm que entender que elas precisam começar o tratamento para evitar que seus familiares, evitar que outras pessoas que têm convívio com ele possam se acometer pela hanseníase, né? Adoecer pela hanseníase. E como é que a pessoa pode perceber esses sinais? Sim, a hanseníase, ela é uma doença que geralmente no início ela não provoca dor, ela não traz nenhum desconforto. Mancha de pele é algo muito comum no nosso estado, né? Um clima tropical, quente e úmido, então é muito comum a gente ter lesões de pele, manchas na pele que parecem com um pano branco, que parece com uma impinge, né? Então isso leva as pessoas a acharem que é algo banal, né? Então as pessoas têm sim que valorizar qualquer lesão de pele, qualquer mancha de pele, tendo ela uma diminuição perceptível de sensibilidade ou não. Então ele precisa se examinar, né? Olhar toda a extensão de sua pele, examinar os menores, né? As crianças que não têm, né, esse discernimento. Na hora do banho. Na hora do banho. E assim que ele perceber qualquer lesão de pele, procurar a unidade de saúde básica mais próximo da sua casa. Porque a unidade básica de saúde tem lá os profissionais capacitados, tem a medicação, faz o diagnóstico de forma bem simples, não é? O diagnóstico, a gente não usa nenhuma tecnologia, né, avançada. O diagnóstico, o nosso padrão ouro para diagnóstico é o teste de sensibilidade que é feito em qualquer unidade de saúde. É feito com instrumentos muito simples, que são tubos de ensaio, com água morna, água gelada, que se faz com algodão, né, passando sobre aquela lesão. E também o exame físico completo, que é importante, né? Então, os profissionais, eu vou te dar um exemplo, São Luís, por exemplo, né? 100% de suas unidades básicas têm profissionais capacitados. E tem um programa de hanseníase. E tem um programa de hanseníase. No Maranhão, todas as 217 cidades têm um programa de hanseníase implantado. Então, as pessoas precisam realmente perceber que tem alguma alteração na pele, procurar a unidade básica, né? A hanseníase é uma doença da atenção básica. Okay. Né? Tem que ser diagnosticada lá, tratada lá, acompanhada lá. Ok, eu conversei aqui com a Raimunda Mendonça, que é coordenadora estadual do Programa de Controle da Hanseníase. É um assunto sério, não deve ser discutido só no mês de janeiro, o ano inteiro. E ficou aqui a nossa dica também. Muito obrigada pela sua presença. Queria só chamar a atenção da população que no dia 18 a gente vai ter o nosso mutirão de atendimento no Hospital Genésio Rego, que é referência estadual para o acompanhamento dos doentes de hanseníase, para o tratamento, acompanhamento. E aí eu quero chamar a população que se perceba doente, que perceba alguma lesão de pele, especialmente aqueles que convivem ou conviveram com algum doente de hanseníase em algum momento da sua vida, aí até o Genésio Rego, das 8 até as 13 horas, para passar pelo atendimento. Pronto, feito o convite aí, olha que oportunidade bacana. Obrigada, boa noite. Eu é que agradeço. E a seguir, moradores do Itaquibacanga, em São Luís, conseguem a liberação de ônibus do transporte público para cortejos funerários. Tem outras notícias também no JG, eu volto já. O Porto do Itaqui celebra um crescimento de 12% em 2019, com milhões de toneladas de cargas movimentadas, considerada já a maior marca da história. A reportagem de Ana Tereza. O Porto do Itaqui é o maior exportador de grãos do Norte e Nordeste e no ano passado obteve registros inéditos. As operações com granéis sólidos ultrapassou a marca de 15 milhões de toneladas. O milho foi a carga que teve maior movimentação, com 3 milhões de toneladas. Houve também uma mudança no mercado. 40% dessa produção foi encaminhada para a África. Destaque ainda para a movimentação de entrepostos de combustíveis, que cresceu 80%. Muito ligado ao agronegócio, né? A nossa localização, tanto em relação aos principais mercados mundiais, América do Norte, Ásia, Europa e também a Oriente Médio, né? E agora a África, eu vou dar um destaque um pouco na fala sobre isso.
Também a nossa localização em relação à área produtora, que é o corredor Centro-Norte, né? A região do Mato Piba, do Brasil Central, que tem crescido substancialmente a produção de grãos. Em 2019, uma pesquisa do IMESC apontou que foram gerados 16 mil empregos diretos e indiretos com o crescimento do porto. Nessa linha, outra vitória. Depois de 2 anos, o porto volta com a operação regular de containers. Já na área da gestão, a EMAP se prepara para conquistar mais 2 certificações internacionais, uma na área de segurança e saúde ocupacional e a outra na segurança da informação. Somos o único porto hoje público do país com 2 certificações, tanto na questão de qualidade, na ISO 9001 e na 14001 de meio ambiente. Estamos indo agora para a 45.000, que é de segurança e saúde do trabalho, e a 27.001, que é a segurança de informação. Então, informação depende do fluxo do tráfego dos nossos clientes, de dados que movimenta o porto, né? Segurança são as operações, né? A segurança das pessoas que aqui trabalham, que dê continuidade, evita acidentes, né? Uma cultura nova que nós estamos implementando. Então isso realmente vai nos colocar aí na primeira linha em nível de gestão em relação não só aos portos brasileiros, também a nível mundial. Com o funcionamento da segunda fase do TEGRAM, prevista para iniciar em maio, a expectativa é dobrar a exportação de grãos para 14 milhões de toneladas por ano. Outra boa notícia é o início das obras do terminal de celulose da Suzano, que prevê aí uma geração de 450 empregos diretos. O estudo do IMESC, né, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos, projeta em torno de 16 mil empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva do Porto do Itaqui. Então, falando toda a cadeia de combustíveis, né, portos, indústria da construção também, agronegócio, muito importante. O presidente eleito da Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Barroso Fernandes, visitou a sede da TV Guará em São Luís, conversou com os colaboradores, conheceu a nossa central de comunicação e recebeu também o ex-presidente da ACM, o empresário Roberto Albuquerque. Na oportunidade, fez o convite para a sessão solene de posse. Com a nossa equipe de reportagem, o mais novo presidente da Associação Comercial falou sobre as diretrizes dessa gestão e o posicionamento da entidade frente ao cenário político-econômico do país. Nosso principal objetivo é partir para o diálogo, tá? Então, nós temos como uma grande meta o estreitamento, o relacionamento, principalmente entre as entidades. Eu acho que existe uma oportunidade muito grande em relação a você estar discutindo, a nossa proposta é ter um fórum permanente de discussão com as demais entidades, principalmente as entidades co-irmãs, FEMA, Federação do Comércio, CDL, FCDL, e que daí a gente possa discutir uma pauta até mesmo para que retomemos o conselho, que é o SEMA, que é o Conselho Empresarial do Maranhão, que ocorre, o conselho que foi elaborado pelo próprio governo do estado, que reúne todas as lideranças. Então, a nossa intenção é, através da retomada desse conselho, a gente poder discutir ações e projetos que vão impactar diretamente na economia, não só da nossa cidade, mas todo o estado do Maranhão. Cristiano Barroso Fernandes toma posse como presidente da Associação Comercial do Maranhão em sessão solene, marcada para o dia 5 de fevereiro, na sede da ACM, assim também como a posse da nova mesa diretora e da vice-presidente, a empresária Magnólia Rolim. Lembra que mostramos aqui no JG a semana passada a mobilização dos moradores da região do Itaquibacanga, em São Luís, depois que foi suspensa a liberação de ônibus do transporte público para cortejos funerais? Pois é, os coletivos eram cedidos como uma contrapartida social pelas empresas, pois a comunidade conseguiu o benefício de volta, veja aí. A reunião foi provocada pelo Movimento Macaíbe, movimento de articulação comunitária da área Itaquibacanga. O grupo pede o retorno do atendimento com os ônibus especiais para os cortejos funerais. Essa é uma conquista histórica alcançada pelas comunidades desde 1990. E desde o dia 31 de dezembro do ano passado, o serviço está suspenso em todos os 5 terminais. Porque já era uma conquista consolidada, não como obrigatoriedade por parte das empresas, mas era uma contrapartida social. Muito antes de se implantar o novo sistema do transporte passageiro de São Luís,
Nós discutimos que na minuta do edital, o poder concedente, no caso a prefeitura, deveria colocar no edital que todas as concorrentes a prestar serviço público de transporte de passageiros deveria assumir a obrigatoriedade dessa contrapartida social em suas comunidades, com os ônibus para os cortejos funerais. O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de São Luís esteve na reunião e explicou os motivos da suspensão dos serviços. A gente está com uma situação bem grave. Essa situação está se arrastando nos últimos anos. Tivemos perda de passageiro, tivemos uma evolução dos custos muito acima do que a remuneração, né? E o serviço fúnebre é um serviço não remunerado, né? Então, o reflexo financeiro acabou pesando em alguns cortes nas concessionárias, e um desses cortes foram nesses serviços fúnebres, que não são todos, tá? São os serviços fúnebres dos ônibus que ficavam o dia todo no terminal, nos terminais à disposição, sendo ou não usados. Uma nova reunião foi marcada para essa sexta-feira, às 10h30 da manhã. Houve uma iniciativa por parte do Legislativo de São Luís e também do secretário Canidé Barros. Foi uma reunião produtiva, em pouco mais de uma hora a gente conseguiu avançar muito com relação a 2021, só que com relação a 2020, como há uma questão orçamentária, a gente ainda precisa de alguns acertos para serem feitos. Eu pedi um adiamento até sexta-feira, quando eu vou voltar em nome do SET para dar um posicionamento para as comunidades que estavam aqui presentes. Chegamos a um acordo aqui, e desse acordo 2 consórcios já vão começar a fazer, que é justamente a Primor e o consórcio Pão Açul, mas mesmo assim o presidente do sindicato resolveu levar para uma plenária que eles vão ter até quinta-feira, para sexta-feira estarem aqui de volta na secretaria para confirmar o que já foi discutido aqui. A expectativa da comunidade é de que os serviços voltem a funcionar o mais rápido possível. E nós conseguimos, junto com a Câmara Municipal de São Luís, alguns vereadores estiveram aqui e, graças a Deus, conseguimos buscar o consenso entre sociedade civil, poder concedente, que é a Prefeitura de São Luís, e o Legislativo, para que, a partir de sexta-feira, nós passaremos a ter o retorno desse benefício social para as comunidades. Que bom, né? Quando dá certo. E começou o pré-carnaval em São Luís. Depois do nosso intervalo, você vai ver a programação completa aqui no JG. Não sai daí que eu volto já já. O intervalo é bem rápido. Às 6h10 tem a baixa-mar de 0,6 metro. A praia-mar começa a partir de 12h13 com 5,3 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 0,8 metro a partir de 18h39. Não basta só o carnaval em fevereiro, tem que ter o pré-carnaval para aquecer. Tá sem programação para hoje, está em férias? Pois olha essa dica aqui. No Centro Histórico começou agora há pouco o pré-carnaval do Maranhão na Casa do Tambor de Crioula. O Eduardo Gomes conta mais pra gente. Oi, Bianca, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui da Casa do Tambor de Crioula do Maranhão, local onde foi oficialmente aberto o pré-carnaval aqui do Maranhão. Por aqui já se apresentam grupos locais e a ideia é exatamente essa, valorizar os artistas aqui na nossa terra. A gente trabalha vendo todos os segmentos, né? Porque nossa programação é composta por blocos, por trios, então tem shows, tem bandas, tem os blocos organizados, blocos tradicionais. Então é um universo muito grande dentro do nosso carnaval e um dos nossos intuitos é justamente resgatar esse momento do carnaval de rua, né? Que é uma característica muito própria nossa, maranhense. Olha, o pré-carnaval vai ser realizado nas praças Nauru Machado, Catraieiros, Avenida Beira-Mar e também no Beco do Gavião, na Madre Deus. E além disso, a Polícia Militar, a SMTT, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Urbana vão estar nesses locais. Isso para garantir a segurança dos foliões. A gente não faz um evento sem consultá-los para saber questão de segurança, que é uma coisa que a gente prioriza muito dos nossos eventos. Então são parceiros fundamentais para que o evento aconteça. Essas são as informações, está todo mundo convidado para aproveitar o pré-carnaval do Maranhão. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Quer ficar por dentro da programação completa de pré-carnaval do Maranhão aqui em São Luís? É fácil, acessa lá o portal guará.com
Hoje tem na Casa do Tambor de Crioula, no Centro Histórico, como o Eduardo Gomes acabou de mostrar pra gente. Sexta-feira tem na Praça Nauro Machado, sábado tem também Praça Nauro Machado, tem a Avenida Beira-Mar, tem a Praça dos Catraieiros, lá onde acontece o tradicional bloco da imprensa. Então, no nosso portal você não só encontra uma programação completa, como também as reportagens exibidas nos programas da TV Guará. Acessa lá e fica bem informado de todas as notícias do Maranhão e do mundo também. O JG termina aqui, mas amanhã tem mais, é 6h30 da noite, o nosso encontro marcado aqui. Tchau, eu te espero aqui amanhã.